Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito 150 salmos em 150 dias. Neste desafio, hoje vamos meditar um pouco no Salmo 129. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Recordação de libertações. Cântico de romagem. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos, em nome do Senhor. Este é um salmo imprecatório, mais um dos salmos imprecatórios, até um pouco estranho se nós pararmos para meditar. Imprecatório significa, imprecação é como se fosse praga, uma pessoa que roga praga a outro. Mas é também um salmo de fé, um salmo de lamentação. É uma rememoração das aflições de Israel, porque Israel passou por muitas aflições. Israel foi tido como escravo por cerca de 400 anos na mão dos faraós. E também na caminhada do Egito e no cativeiro, Israel sofreu cativo por 70 anos, então passou por muitas aflições, como diz o Salmo. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Isto é, a lembrança de que sempre venceram. Ou seja, como ele diz no verso 4, o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Eles lembravam que estavam ali, porque o Senhor é justo, pelejou por eles, porque o Senhor sempre foi fiel às suas promessas e ao seu povo, e batalhou por eles e com eles. Mas ele nessa lembrança lamentou aqui dizendo: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Arado é aquela coisa que abre sulcos mesmo, valas. Eu não sei explicar porque não sou lavradora, mas eu imagino uma coisa, uma máquina que rasga caminhos na terra para colocar ali as sementes. E nisso ele queria dizer que era como se pegassem aquele arado e rasgasse-lhes as costas e abrissem sulcos, ou seja, rasgassem as suas costas, porque o sofrimento era tamanho, a dor era muito profunda pelo sofrimento causado pelos seus inimigos, por aqueles que lhe afligiam, angustiavam o seu povo, o povo de Israel. Mas o Senhor é justo. Eles diziam: nós sobrevivemos, estamos aqui porque o Senhor pelejou por nós. Então é uma afirmação da vitória de Deus, não deles, porque eles não tinham condições de vencer, mas Deus com eles e por eles. A vitória foi certa, tanto que estavam ali naquela romagem, naquela romaria, naquela peregrinação em direção a Jerusalém para celebrar ao Senhor, para sacrificar animais
ao Senhor naquelas festas que era mandamento que eles fossem a Jerusalém para celebrar, pelo menos nas 3 festas anuais. E como já falamos nos salmos anteriores, iam as famílias com seus animais a serem sacrificados, e ali encontravam outras famílias e juntava aquela grande romaria, pessoas, aquela multidão de gente com seus animais andando rumo a Jerusalém. E ali salmodiando, porque eles iam recitando os salmos, lembrando os feitos do Senhor, lembrava também das aflições, porém lembrando, o Senhor é justo, nós sobrevivemos, estamos aqui. Mas eles também celebravam a condenação dos ímpios, que afligiram a Israel, porque era o povo de Deus. E como sempre falo, lembrando, nós somos a Israel de Deus. Eu, você, nós que tememos ao Senhor, que buscamos fazer a vontade de Deus, somos o povo Israel de Deus, nação eleita, o povo escolhido, povo amado de Deus. E aí começa a imprecação agora, as pragas, né? Sejam envergonhados e repelidos. Todos que aborrecem a Sião, ou seja, todos que aborrecem o povo de Deus, sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer. Aí a explicação dos historiadores é que colocavam-se terra sobre os telhados e quando vinha a chuva, crescia grama. E claro, se colocasse ali uma semente, poderia até chegar a germinar, mas logo viria, aí o 6 diz, sejam como a erva do telhado que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro. Ou seja, viria o sol, secaria. Por quê? Aquele lugar não é apropriado para o crescimento da planta. Não era o chão, a terra em si, mas era apenas uma pequena camada sobre o telhado. Até germinaria uma grama, uma semente, mas logo secaria. Então era uma praga, vocês vão secar como a erva do telhado, né? E aí eles, como que o qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes, porque aquele ceifeiro que ceifa numa boa terra, no chão, apropriado para crescer a planta, ele vai depois colher os seus feixes, né? Os braços cheios com as colheitas, mas ele desejava que eles fossem secar, não tinha colheita de nada. E também que os que passam não dizem, a bênção do Senhor será convosco. Nós abençoamos em nome do Senhor. Não era para abençoar aquele povo não, porque era um mal. Então era uma praga para eles, né? Eu desejo tudo de mal para vocês, porque vocês afligiram a Israel. Mas que bom que veio o tempo da graça. Esse era o tempo da lei. Eu sempre gosto de lembrar. Não é para a gente espraguejar ninguém. Não é para desejar o mal a quem está nos afligindo. Para isso Jesus veio, para quebrar toda a maldição, para cumprir a lei. Toda a lei foi cumprida e nele, no corpo dele, quando ele entregou a sua vida. Lá em Filipenses diz que ele se esvaziou de si mesmo, ele deixou a sua glória para se entregar por nós, né? Então, a partir daí é a era do amor, a era da graça. Quando nós temos exemplos, né? É claro que aqui também a gente tem que lembrar que Deus é justiça, como diz aqui, mas o Senhor é justo, ele julga com equidade, ou seja, não tem esse arrumadinho, eu vou dar um jeitinho aqui porque eu prefiro esse povo e eu vou melhorar aqui para eles. Não, não, não. Deus é justo e a balança dele é justa. Quem faz o bem vai receber seu galardão pelo bem que fez. Mas aquele que faz o mal, que pratica a impiedade, a injustiça, a maldade, também vai receber conforme as suas obras, né? Para isso lá em Malaquias 3,18 diz, vereis outra vez, quer dizer que já se vê, né? Mas vereis outra vez no fim, ou seja, a diferença entre o justo e o ímpio. O justo é aquele que pratica justiça, que ele trabalha pelo bem, mas ele é justo.
ele não pratica injustiça, e o ímpio é aquele que pratica impiedade, ou seja, é o contrário de piedade, é maldade, né? Entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque tem um versículo, só não lembro onde, que diz que não se pode adorar a dois senhores. Ou você agrada a um e desagrada ao outro, ou vice-versa, né? Então, aqueles que amam a Deus, que servem a Deus, existe uma diferença daquele que não ama a Deus, que não serve a Deus, ou seja, o ímpio que pratica impiedade, injustiça, maldade, não é? Mas lá em Romanos 12, 14, o ensinamento do apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Então, o ensinamento de Jesus, quando nós vemos aqui, deixa eu ler aqui rapidamente no livro de Lucas, capítulo 6 e o verso 27 em diante: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Isso é fácil? Não é não, mas é um mandamento, é ensinamento de Jesus para nós, e é o que nos vai nos fazer aproximar de Deus, é fazer o bem. E ele diz no verso 28, bendizei aos que vos maldizem. Mas o nosso ego, ele falou mal de mim, e ela que é assim, 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 e ele que faz isso, isso, isso. É difícil, né? Mas a gente precisa aprender essa lição. O 29 diz, ao que bate numa face. Olha, eu gosto de falar sobre esse versículo. Ao que bate numa face, oferece-lhe também a outra. Eu acho tão interessante isso, porque muitas vezes as pessoas, eu já ouvi gente dizer assim, mas isso só Jesus para oferecer a outra. Gente, a gente precisa entender esse sentido figurado. Não significa que eu preciso virar o rosto e dizer, bateu aqui? Pois eu sou muito humilde, bata aqui do outro lado também. Não é isso, isso é arrogância, é diferente. O que ele quer dizer com isso? Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. A pessoa que me bateu a face, tá dando o que tem dentro dele. Cada um oferece o que tem de melhor dentro de si, ou seja, o que mais tá dando ênfase dentro de você, né, da pessoa. Então a pessoa tem maldade, não tem a sensibilidade, tá desapercebida, tá doente, não tá bem, e aí vem ofender, vem com a ofensa. Mas a gente que professa o nome de Deus, que professa o amor de Deus, então temos que mostrar a diferença, como já lemos o versículo aqui de Malaquias 3,18, vereis outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então é eu que tenho que mostrar agora essa diferença, a cada dia, no meu dia a dia. Aí eu vou oferecer àquele que me fez a ofensa, aquele que me bateu a face, seja de qual forma literal ou figurada, eu vou oferecer a face que está dentro de mim, a face de Cristo, a face de Deus, a face do amor, a diferença. Não vou revidar com maldade também, pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. E isso, Deus que está nos céus e que está em mim, que está em você, é Ele que nos dá a recompensa. E que dá também a recompensa àquele que ofendeu, porque Ele é justo, como já lemos, né? E aí diz assim, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Você é lesado, aí tem que lesar o outro também? Não, deixa que leve tudo, porque o nosso Deus é aquele que recompensa a cada um segundo as suas obras. E aí o 30, dá o todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda, como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Você quer ser bem tratado? Trate bem. Você quer receber amor? Dê amor. Você quer receber as bênçãos de Deus? Obedeça a sua palavra, ande conforme a sua vontade, na verdade, na justiça. Seja a diferença aonde você estiver, e Deus será com você.
né? Aqui diz assim, o verso 35, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem. Então, cabe a nós, quem tem Deus, quem tem Jesus no coração, faz o bem, né? Então, nós vamos agora, como diz aqui em Romanos, abençoai os que vos perseguem. Eles aqui na sua imprecação disse também, os que passam não digam, não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Porém, agora eu vou declarar essa bênção para a sua vida. A bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos, eu abençoo você em nome do Senhor. Eu abençoo você, a sua vida, a sua família. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus que tudo pode, do Deus que fez o céu e a terra. E eu posso porque tenho sacerdócio real, segundo a Bíblia, segundo Jesus. Não fui eu que escolhi a Ele, mas Ele me escolheu para que me desse o sacerdócio real através de Cristo por Deus. Eu posso me achegar a Deus através dele. E com isso eu tenho autoridade para dizer a você: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Glória a Deus, nós podemos abençoar, mesmo aquele que nos aflige, mesmo aquele que nos maltratam, mesmo aqueles que nos lesaram, mesmo aqueles que são motivos da nossa angústia, que possamos ter o amor de Deus em nós, que possamos refletir Deus, porque eu sou imagem e semelhança de Deus, mas eu reflito a imagem de Deus em mim quando eu ajo de forma a glória de Deus. Como o apóstolo Paulo diz, eu sempre esqueço onde está escrito: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Ou seja, que todo o meu deitar, o meu levantar, o intervalo entre a hora que eu me acordo, que eu levanto e que eu vou dormir, seja para a glória de Deus. Que a nossa consciência esteja ativada para tudo que nós fizermos, para tudo que nós pensarmos, para tudo que nós falarmos, esteja pautados na vontade de Deus, na palavra de Deus, no bem, porque é isso que nos aproxima dele. Que Deus abençoe sua vida, sua família, e que você seja uma bênção e que seja também abençoador de todos, em nome de Jesus. Minha gratidão por você chegar até aqui. Se puder, deixa o seu like. Se puder, compartilha com um amigo para que ele também seja abençoado e ouça um pouco a palavra de Deus. Vamos com o nosso propósito, com a nossa proposta com Deus, convidar outras pessoas para também meditar um pouco na palavra de Deus todos os dias, porque ele deve ser em nossa vida a prioridade, deve ter um primeiro lugar, deve ter um cantinho, um lugar certo para nós todos os dias. Bendito aquele que medita na palavra de Deus dia e noite. Essa palavra estando em nosso coração nos serve de proteção contra a tentação, contra todos os males, porque o próprio Jesus venceu o inimigo, venceu a Satanás com a palavra. Então a palavra de Deus é escudo, é alimento, é tudo para nós. Que Deus abençoe sua vida, minha gratidão e um beijo no seu coração.